Precisamos falar de Natsuki Subaru, esse herói tão injustiçado e subestimado. E nesse episódio 57 de ReZero, ele deu uma aula de humildade, uma aula de como é ser um herói de verdade. Porque ao contrário de outros heróis, o Subaru é um cara comum como eu e você. É um cara que tem limitações, que é um cara vulnerável, que tem fraquezas e vai ter momentos em que ele vai estar mal, que ele não vai ter o psicológico pra continuar em frente, mas mesmo assim, ele vai ter a determinação de fazer o que é certo. Assim como ele mesmo diz nesse episódio, que se tiver uma criança atravessando no sinal verde, ele vai se jogar pra cima dessa criança e vai salvá-la. É um instinto, é a vontade de fazer o que é certo, é ver algo acontecendo na frente dele e ele tentar colaborar de alguma maneira. O Subaru é um grande herói porque ele não é o cara que vai lá e vai bater de frente com o vilão, lutando com todas as suas forças. Não, porque ele é um herói real. E na vida real, ser um herói é fazer a diferença com pequenos gestos, é ajudar alguém a atravessar a rua, é colaborar com uma pessoa que está precisando de uma ajuda, é tentar tirar o sorriso de alguém que está triste. Pequenos gestos que mudam a vida de outras pessoas de uma maneira simples, mas significativa, que faz com que outras pessoas se inspirem em você e queiram fazer isso por outras pessoas. Isso é mudar o mundo. Isso é ser um herói. Isso me lembra muito, inclusive, o Homem-Aranha, que é o meu herói favorito, e o Homem-Aranha ensina isso pra gente. Que não é você ter a máscara que vai te fazer herói, mas são nos pequenos gestos. E o Homem-Aranha é isso. Ele é um cara ferrado, é um cara que sofre, e a única diferença com a gente é os superpoderes. Mas mesmo assim, ele passa tudo o que a gente passa. E o incrível desse episódio 57 de ReZero é como eles mostram todas as camadas do Subaru, como eles mostram o desenvolvimento desse personagem, como eles fazem uma relação com a primeira temporada, com os gestos, as atitudes que o Subaru tinha, ao ponto dele conseguir vencer os seus traumas, conseguir vencer aquele complexo, né, de fraco, aquele negócio dele se achar muito fraco, mas ao mesmo tempo querer se mostrar muito forte. Olha, eu sou fortão, vou resolver tudo sozinho, e é isso. A partir do momento em que o Subaru passa lá pelo teste, lá no santuário, ele começa a se aceitar. E essa aceitação é muito importante para o amadurecimento do personagem, que nessa temporada age de uma maneira diferente na hora do seu discurso. Porque quando o Subaru é chamado ali para discursar, ele nem tava com essa possibilidade. Se fosse o Subaru de antes, talvez ele assumiria a bronca ali e já sairia falando um monte de bobagem. Só que esse Subaru consegue pensar nas consequências. Ele tá realmente preocupado com aquelas pessoas e ele pensa que tem outras pessoas capazes de fazer aquilo além dele. E é aqui que é um ponto maravilhoso do episódio, porque ReZero nos mostra que mesmo você sendo o cara mais poderoso, talvez só isso não basta. E todos ali entendem uma coisa, que não importa o quão inteligentes e o quão incríveis eles possam ser, eles não têm o que o Subaru tem. A determinação para salvar alguém, a determinação de ir além, de ir ao seu limite para salvar quem ele ama. Todos ali, né, estão sim salvando outras pessoas, mas por exemplo, Julius, se ele tivesse que abandonar todos para ajudar a sua princesa, ele faria. O Reinhard fez isso. Então, a gente entende aqui nesse momento o que é ser um herói. Assim como o Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E o Subaru, ao contrário dos outros cavaleiros, priorizou as pessoas ao invés da sua princesa. Isso é ser um herói. É pensar em fazer o que é certo. Ele poderia priorizar o próprio nariz, ele poderia simplesmente ir atrás da Emília, como o Al falou pra ele. Mas não, o importante é salvar aquelas pessoas, porque aquelas pessoas, assim como ele, também tem alguém que eles amam. E é aqui que o discurso brilha, porque o Subaru ele fala para aquelas pessoas erguerem as cabeças e olhar quem está na frente delas, porque a gente não faz isso. Muitas vezes tem muita gente na nossa frente querendo nos ajudar e a gente ignora, a gente não abre os nossos olhos para o que está realmente na nossa frente. O Subaru nos mostra que o heroísmo está nas pequenas ações, nas escolhas que fazemos todos os dias e principalmente na coragem de
seguir em frente, mesmo quando o mundo parece ruir ao nosso redor. E o que brilha nesse discurso do Subaru é o fato dele mostrar aquela empatia, ele criar aquela empatia se abrindo. Ele tá colocando ali as suas fraquezas para todos olharem e verem, olha, tem um cara igual a gente lutando. Esse cara tá acreditando de alguma maneira, ele é igual a gente, ele tá assustado. Porque ele fala que ele tá assustado, que ele tem medo, mas que ele não quer desistir, que ele vai continuar lutando mesmo com as suas limitações. E é aqui que mostra todo o amadurecimento do Subaru. Por que, Iago? Porque ele poderia entrar nessa conversa dizendo o seguinte, galera, eu matei um bispo. Eu já matei um cara do culto das bruxas, podem confiar em mim. É o que ele faria lá atrás. E as pessoas automaticamente fariam o quê? Centralizariam todo o problema no Subaru. Elas falariam, nossa, estamos salvos, vamos confiar tudo nesse cara aqui, não vamos fazer nada e ele resolva tudo. E o Subaru, ele fez o contrário. Ele não queria centralizar a esperança de uma pessoa, ele queria multiplicar essa esperança. Ele queria fazer as pessoas acreditarem nelas mesmas. E não pegando um pau e saindo na porrada com o monstro, como ele mesmo fala, mas fazendo o simples. Levanta a cabeça, olha pra quem tá do lado, enxerga quem tá na sua frente, veja a expressão dela. O que ela tá dizendo pra você? Ela também tá sofrendo. Se você tá perdido, ela também tá perdida. Então não é o seu mundo só que tá ruindo, mas o de todos. Então por que a gente vai ficar aqui sozinho, se isolando, sendo que a gente pode se unir? Sendo que cada um de nós podemos unir nossas forças, dividir as nossas dores e seguir em frente, ajudando um ao outro da maneira mais simples possível. Não precisamos pegar em paus e sair na porrada com o monstro. Vamos fazer o simples. É essa mensagem que o Subaru passa e é essa mensagem que a gente tem que passar pro mundo. Por isso que, pra mim, esse discurso é fantástico. Porque o que o Subaru tá ensinando pra gente aqui é que pra mudar o mundo, a gente não precisa chegar no topo ali, ser o presidente, ser não sei o que, o bilionário que vai mudar. Não, cara, você pode mudar o mundo com pequenas ações. Se você ajudar outras pessoas, essas pessoas vão ver você ajudando e vai querer ajudar outras e assim a gente cria uma corrente. É fazendo o simples que a gente vai mudar o mundo. É olhando pra frente, é enxergando o próximo que está ao nosso lado e que muitas vezes a gente não enxerga. Então, esse discurso ele é brilhante. E no final do discurso, quando todos olham aquele cara que continua lutando, mesmo sendo fraco, ele fala, eu derrotei um bispo do culto da bruxa. E isso motiva as pessoas, porque aquele cara que é igual a eles, derrotou um bispo do culto da bruxa. Ou seja, é possível ter esperança de que algo bom aconteça. Se um cara fraco como nós, que estamos aqui numa situação vulnerável, venceu um bispo do culto da bruxa, a gente pode acreditar. A maneira como o Subaru se apresenta, que é magnífica. Como eu falei pra vocês, aqui a gente vê todo o desenvolvimento do personagem. Porque o Subaru de antes, ele teria se mostrado ali todo fortão, porque era assim que ele era no início, porque ele tinha complexo de inferioridade, ele queria se mostrar forte quando na verdade ele era fraco. E agora, ele teve a humildade de reconhecer as suas fraquezas. Olha, eu sou fraco. Eu não vou conseguir sozinho. Eu não vou lá e derrotar o vilão da maneira mais fácil possível. Não vai acontecer isso. Ele não vende sonhos para as pessoas. O Subaru de antigamente poderia vender sonhos para as pessoas. Ele diria, olha galera, eu vou resolver isso e já era, acredita em mim. Ele tá lá falando para as pessoas, galera, o negócio tá sério. A gente não vai resolver facilmente, mas a gente vai lutar. A gente vai acreditar. A gente vai tentar de todas as maneiras vencer o inimigo. Eu não aceito perder para o inimigo. O Subaru em nenhum momento ele chega e fala, olha, somos as soluções dos seus problemas. Mas ele ensina as pessoas a acreditar, ele ensina as pessoas a lutar. Ao contrário do Subaru antes, que chegaria e falava que simplesmente ele ia resolver o problema. Ah, como? Não sei. Vou resolver, confia em mim, vai dar tudo certo. E as pessoas ficariam tranquilas e tal, aconteceria o caos e as pessoas se perderiam porque qualquer tipo de dúvida geraria ali incômodo, raiva, medo, todo
todos os tipos de sentimentos, que seria um combustível para a ira. E o Subaru não quer isso. Ele quer que as pessoas acreditem uma nas outras, que elas se unam nesse momento de dificuldade e possam juntos resolver o problema. Não esperar um salvador, mas cada um fazer o que pode para tentar mudar essa situação. Então, aqui mostra todo o desenvolvimento desse personagem, mostra todas as suas camadas, ele se revelando ali, né, um cara mais fraco, ele sem o ego, sem a vaidade, inclusive ele nem queria discursar, ele queria colocar outras pessoas no lugar dele, ele não queria todo o mérito ali do negócio para ele, ele reconheceu que ele era mais fraco do que os outros, ele não queria atrapalhar, ele queria colaborar com o que ele podia. Então isso mostra a maturidade e a evolução que esse personagem tem, esse desenvolvimento incrível, que muitas vezes as pessoas fecham os olhos para isso, não percebem o quão maravilhoso foi o desenvolvimento desse personagem, quantas camadas foram trabalhadas, quantas coisas estão neste episódio que as pessoas não perceberam. Então tem mudanças de pensamentos, tem mudanças de atitude, tem mudanças até na colocação do que ele vai falar no seu discurso. Afinal, ele poderia ter falado já logo de início que ele era o Subaru, o cara que derrotou o bispo do culto da bruxa. Mas não, ele não queria centralizar os problemas, ele queria alimentar a esperança das pessoas com elas mesmas, olhando uma para as outras, ajudando uns aos outros e crescendo juntos e tentando solucionar esse problema juntos. Essa é a mensagem de ReZero e é lindo, né? A gente vê toda a determinação da Emilia numa cena que é emocionante, ela orgulhosa pelo Subaru continuar lutando, pelo Subaru pensar nas pessoas ao invés de simplesmente correr para salvá-la, porque aqui, ao contrário da primeira temporada, e mais uma vez eu falo dessa relação, esse amadurecimento, esse desenvolvimento do personagem. O Subaru, ele não tinha confiança na Emilia. Ele pensava que a Emilia simplesmente seria derrotada facilmente e aí, né, ele tinha que ir lá e salvá-la. E aqui ele sabe que a Emilia vai, de alguma maneira, conseguir solucionar o problema, porque ele confia nela. Aqui ele tá mostrando que ele confia na Emilia. E isso faz com que a Emilia fique orgulhosa, fique feliz, porque ela sabe que o Subaru tá sendo um verdadeiro herói ao priorizar as pessoas ao invés de correr atrás dela. Então o Subaru é o tipo de herói que nos inspira a ser melhores, que nos faz enxergar a grandeza nos atos simples, faz a gente perceber que dentro de cada um de nós existe um potencial heróico esperando para ser despertado. E a gente termina esse episódio com todos ali emocionados com aquele discurso do Subaru, e aí chega o Reinhardt. E aí a gente tem o velho herói e o mais novo herói. Esse episódio foi simplesmente absolute cinema. Esse episódio, ele nos mostra o quão especial é ReZero. Eu amo esse anime e gostaria muito que vocês refletissem tudo o que eu falei aqui sobre esse personagem, Natsuki Subaru. Um personagem que muitas vezes as pessoas têm ódio por elas se colocarem no lugar dele, por elas terem tanta empatia pelo personagem ao ponto de dizer, putz, eu tenho raiva desse personagem porque eu agiria assim, eu falaria umas besteiras, eu seria um idiota, eu cometeria tais erros. E muitas vezes as pessoas acabam ficando com raiva do personagem ou coisa do tipo. E é maravilhoso. Esse personagem é um personagem humano. E essa é a diferença de ReZero. Coloca um personagem comum para ser um grande herói de forma comum, porque é isso que a gente tem que entender, que os grandes heróis estão espalhados pelo mundo, mas estão fazendo as pequenas coisas, os pequenos gestos. Então, assim como o Subaru, vamos mudar o mundo, vamos construir as coisas, vamos inspirar pessoas tendo pequenas atitudes, vamos dar um passo de cada vez. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal e, é claro, comente aí embaixo as suas emoções sobre esse episódio, o que você pensa a respeito do personagem, se o que eu falei aqui faz sentido ou não, se você teve uma reflexão diferente, deixa aí pra gente debater, beleza? Mas é isso, valeu, até a próxima e fui! それではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。Tchauzinho.